Fala pessoal, treino da quarta-feira, vamos começar especificamente alongando mais com foco em membros superiores hoje, tá? O que é que vocês vão fazer aí na sua casa? Primeiro, vocês vão fazer um alongamento estático tradicional, aqueles que vocês costumam fazer antes de qualquer atividade como uma corrida ou como qualquer treino em casa, sem precisar de auxílio de vídeo ou do meu auxílio para alongar. Então os alongamentos mais tradicionais, tentem lembrar aí o que vocês costumavam fazer aqui no box ou o que vocês costumavam fazer antes mesmo de ter antes de fazer atividade física com acompanhamento, tá? Então primeiro, faz o alongamento puxando o braço de um lado, do outro, pescoço lateral, frontal, depois acima, terminou. Puxa o cotovelo para baixo, de um lado do outro, sempre pausando 15 segundos em cada posição, tá? 15 segundos de cada lado, sempre. Finalizou. Cruza as pernas, vai lá embaixo, terminou, faz a troca, ok? Toca o chão, empurra o quadril para frente, aí teto, finalizou aí, faz rotações de tronco, tá? O que você for lembrando aí, vai fazendo. Você também pode repetir os trabalhos de alongamento de sessões anteriores, ok? No chão, sentado no chão, puxando perna de um lado do outro, enfim, faz o alongamento geral, tá? Durante 5 a 10 minutos. Ok? Terminou aí, a gente vai para o trabalho de mobilidade. O trabalho de mobilidade específico de hoje, tá? São 2 séries de 4 movimentos. O trabalho específico de hoje são 2 rounds para 4 movimentos, tá? O primeiro movimento de hoje vai ser sempre, os 4 movimentos na verdade sempre vão ser no chão, ok? Os 4 movimentos sempre no chão. Vocês vão precisar do kettlebell ou de um dumbbell aí em sua casa, tá? Primeiro movimento, vocês vão ficar na base de apoio, tá? Joelhos no chão, abre bem aqui a sua pegada, a sua mão, ok? Uma vez que abre bem a sua mão, o objetivo é tocar o ombro lá no chão, tá? Muda o olhar para o outro lado, então vai com o ombro em direção ao chão, olha para o outro lado, esse cotovelo fica sempre flexionado, cotovelo contrário. Então tocou, 1, subiu, 2, subiu, 10 repetições. Finalizou esse trabalho aí, ainda com o joelho aqui, pausa a mão para cima, vocês vão fazer 10 rotações. 1, 2, 3, 4, 10 rotações, segundo movimento. Primeiro movimento, toque de ombro no chão. Segundo trabalho, 10 rotações de ombro com os joelhos apoiados no chão. Finalizou aí, vocês vão pegar o kettlebell, tá? Mantém sempre a ponta do pé lá atrás, não deixa o pé relaxar, tá? Pegou o kettlebell, dessa posição, traz ele para trás, ao lado da orelha, traz a nuca, orelha, roda para trás, não deixa seu tronco solto, contrai forte o abdômen para isso. Então eu venho, trouxe para trás, 5 repetições de um lado, terminou, 5 rotações para o outro lado, para isso mantém seu abdômen contraído, para estabilizar a sua coluna lombar, sua coluna de forma geral, ok? Finalizou, primeiro 10 toques no ombro, 10 rotações de ombro, 5 rotações de um lado do kettlebell, 5 do outro, a gente vai para um outro movimento, um outro trabalho tá, de ativação de core cruzado, ativação de forma geral do seu corpo de forma cruzada. Então, como é que é, professor? Punhos projetados abaixo do ombro, tá? Deixa essa pegada bem abaixo do ombro, joelhos projetados abaixo do quadril. Uma vez que você terminou aqui, você vai tirar o braço esquerdo ao mesmo tempo da perna direita, até o braço ficar ao lado da orelha e a ponta do pé lá para frente, buscando o alinhamento. Voltou. 1, 2, 3, 4, 10 repetições no total do Bird Dog com pausa de 2 segundos. Pessoal, Bird Dog, o nome do movimento, vocês vão pausar 2 segundos na extensão completa. Então, ó. 1, 2, 10 repetições no total, tá? Finalizou aí, descansa 30 segundos no seu relógio e repete mais uma série. Só são 2 séries de 4 movimentos, 10 toques de ombro no chão, 10 rotações de braço, finalizou 5 rotações com o implemento de um lado, 5 do outro, finalizou 10 Bird Dog com pausa de 2 segundos, ok? Então a gente finaliza aqui o trabalho de mobilidade logo em seguida. A gente vai para o aquecimento mais específico e então, volte.
Fala pessoal, voltando, aquecimento específico são 3 séries de 4 movimentos, tá? Aquecimento específico, 3 séries. Aquecimento específico, tá? São 3 séries de 4 movimentos. Pessoal, eu quero que assim que vocês finalizem esse aquecimento específico, descanse 1 minuto somente, marca no seu relógio para começar o ódio, ok? Não descansa muito para no ditado popular não esfriar o corpo, ok? Então, vamos baixar a frequência. Descansa 1 minuto somente e entra no ódio. Então vamos lá, aquecimento específico, 3 séries de 4 movimentos. Primeiro movimento, vão ser 10 polichinelos. Então, junto a base, mãos ao lado do tronco. 10 polichinelos. Finalizou os 10 polichinelos, você vai fazer 5 dumbbell cleans ou 5 kettlebell cleans. Quem tiver com o par de dumbbell, vai pegar. O dumbbell volta direcionado para baixo, estou só com o dumbbell aqui, tá pessoal? Simular como se eu estou com o dumbbell aqui no braço, toca o chão e faz o clean. Toca o chão e faz aqui o clean 5 vezes. Finalizou essas 5 repetições, mantém os 2 dumbbells aqui abaixo do ombro, abre um pouquinho a base, dumbbell à frente acima do ombro, flexiona o joelho, quadril, empurra. Flexiona o joelho, quadril, empurra 5 vezes também. Finalizou, 3 burpees. Quarto movimento. Primeiro movimento, 10 polichinelos. Segundo movimento, 5 dumbbell power cleans. Terceiro movimento, 5 dumbbell push press. Quarto movimento, 3 burpees. Burpees não precisa saltar. Burpee no jump, caiu, deitou, fica em pé. Ok? São 3 vezes. Professor, eu tenho um kettlebell, eu tenho um par de dumbbell. Você pode fazer com kettlebell, tá? 2 repetições para cada braço no clean e 2 para press. Então vem para cá, traz o kettlebell, puxa, traz com o ombro. 1, 2, em seguida já faz o press. 1, 2, depois repete com o outro braço. Finalizou com o outro braço, tá? Você faz, já entra no banco. São 2 com o kettlebell, com o par de dumbbell são 5 repetições. Tá ok? Com o kettlebell, voltando aqui ao movimento, você vai trazer o balanço com o quadril, tá? Usa o quadril, ó, rema e entra na posição que o kettlebell fique apoiado entre antebraço e braço, ok pessoal? Então, 3 séries desses 4 movimentos, descansa 1 minuto somente, para a gente entrar no ódio. Logo em seguida eu vou explicar com mais detalhe. Ódio do dia, pessoal, são 33 minutos o ódio, tá? Workout of the day, trabalho metabólico, 33 minutos, máximo de rounds possíveis de 6 movimentos, ok? Primeiro movimento, vamos lá, vou explicar detalhadamente e detalhadamente, tá? E vou dar uma segunda opção, ok? Os movimentos, caso você tenha dificuldade de fazer a primeira opção. Então, 33 minutos, máximo de rounds possíveis de 6 movimentos. Primeiro movimento, salto na corda. São 50 saltos na corda. Pegou a corda, junto à base. 50 saltos na corda. Quem faz salto duplo, metade, 25 repetições, ok? Vamos aos movimentos agora com peso. Primeiro movimento, depois da corda. Segundo movimento, na verdade, são 4 dumbbell ou kettlebell roll unilateral. Então, baixa o tronco, contrai o abdômen, 4 remadas em direção à costela. Pegou 4 de um lado, braço do lado, contrai o abdômen, 4 repetições do outro braço. Tenta baixar o tronco o máximo que der, pessoal. Não deixa muito em pé, para não sobrecarregar o lombar. Ok? Terminou as 4 repetições de um lado, 4 do outro. Terceiro movimento, 4 arremessos de bola na parede. Então você vai pegar a sua bola aí, você que tem um kit de bola e kettlebell, pegou a bola, agacha, subiu, empurra a bola em direção à parede, 4 repetições. Começa com 4. Terminou a bola? Douglas, não tem bola, tem um par de dumbbell. Você vai pegar o par de dumbbell em sua casa, traz para a parte superior do ombro, agachou, empurrou, agachou, empurrou, 4 dumbbell thrusters. Quarto movimento de hoje são 4 releados push-ups. 4 releados push-ups, pessoal. Deitou no chão, tá? Dedão, guardou o mamilar, deitou no chão, subiu, desceu, tira a mão como regra do movimento. Subiu, desceu, tira a mão como regra do movimento. Quem quiser fazer com o joelho estendido, seu joelho apoiado no chão, na verdade, deitou, tira a mão, subiu, hoje, com regra do movimento, tirando a mão, são 4 repetições também, tá? Finalizou.
o release push-up, vocês vão fazer 4 dual dumbbell cleans com 2 dumbbells, tá? Ou se não, 2 repetições para cada braço com o kettlebell. Dual dumbbell cleans, pegou o dumbbell assim como tinha lá no aquecimento específico. Bateu no chão, traz pro ombro, 1, chão, 2, com o kettlebell, balança, 1, 2, depois troca de braço, 4 repetições no total, sempre metade para cada lado. E para finalizar, 4 burpees. Deitou, subiu, salta com atrás da cabeça. Pessoal, a regra do WOD é: a cada round que você finalizar, aumenta uma repetição para cada movimento, com exceção do salto na corda. Então, próximo round, 5 repetições de cada. Terminou? 6 repetições de cada e assim por diante. Máximo de séries em 33 minutos. Beleza? Logo em seguida, vocês vão descansar 5 minutos para a gente ir para o extra. Fala pessoal, fortalecimento do dia são 3 séries, tá? 3 séries para 3 movimentos e você vai descansar 1 minuto e meio a 2 minutos entre as séries, beleza? Então, o primeiro movimento de hoje vai ser 14 lateral, raízes, um movimento de rotação, tá? Com o dumbbell projetado. Você imagina que estão 2 dumbbells aqui, tá? Flexiona o joelho, ok? Vocês vão fazer uma elevação lateral, logo em seguida faz frontal e desce, conta 1. 2, são 14 repetições hoje, tá? Se você tiver dificuldade de fazer 14 repetições porque está um pouco pesado, faz 12 ou 10, faz o máximo que você conseguir. Mas a ideia é que você faça os movimentos, faça as repetições, até a falha muscular, sentiu que falhou muito. Se você não tem dumbbell quad dumbbell em casa, dá para fazer com 2 garrafas também, ok? Então pega, enche 2 garrafas de água e faz com 2 garrafas de água. Finalizou esse trabalho, tá? Aqui você vai sentar, solta um dumbbell, pega o outro dumbbell aqui, ó, nessa posição, segurou, traz o dumbbell lá para trás, cotovelos próximo, tá? A cabeça de vocês, cotovelo próximo da cabeça, subiu, estendeu o cotovelo, desceu. Máximo que der, subiu até estender o cotovelo, são 14 repetições também. Finalizou, 14 tríceps francês, tá? Vocês vão fazer um rosca 7-21. Rosca 7-21 funciona da seguinte forma. Vocês vão fazer 7 repetições, tá? Com mudança de angulação do cotovelo. São 7 repetições. Simular com dumbbell. 7 repetições, de baixo até o meio. Finalizou 7 aqui, vocês vão fazer 7 do meio para cima. 90 a 180, finalizou, você vai fazer o movimento completo, 180 graus completo, tá? Então, de 0 a 90 graus, 7 vezes, finalizou, de 90 a 180, 7 vezes, finalizou, faz 7 repetições também, durante todo o movimento 180 graus, são 21 repetições, 7, 7, 7, finalizou o braço, vai para o outro braço. Quem tem um par de dumbbell, faz com os 2 dumbbells, tá? Quem tem só o kettlebell, faz primeiro o kettlebell de um lado, depois o kettlebell do outro lado, ok? Depois disso aí, quem não tem kettlebell, que quiser fazer, achar que o kettlebell está pesado, faz com um par de garrafas. Então quem descansa 2 minutos para repetir, são 3 séries, a gente finaliza o treino de hoje. Vamos pro próximo treino, sexta-feira. Valeu, pessoal!